Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando. Eu sou o professor Rodolfo, direto do Instituto Rodolfão, e eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de gramática e texto, tá certo? O tema da nossa aula de hoje, seleção de palavras. O que é isso, professor? Tema de aula não muito convencional, né? O que seria uma aula sobre seleção de palavras? Queridos, vamos pensar junto aqui. Quando nós produzimos textos, quer seja textos escritos em exames, em vestibulares, quer seja textos orais para divulgação de algum evento, de algum produto, ou numa conversa informal, quando nós produzimos textos, o nosso objetivo principal é nos fazer entender e que o nosso texto atinja o objetivo que nós pretendemos, tá certo? Então, o objetivo de produzir textos é obter êxito na comunicação, tá certo? E para que nós obtenhamos êxito na comunicação, é preciso que nós tenhamos aqui atenção a alguns aspectos na hora de escolher as palavras, na hora de combinar as palavras, de modo a produzir os nossos textos. Então, esta aulinha que a gente está gravando aqui e a próxima que eu vou disponibilizar para vocês, trata de critérios que nós devemos adotar na hora de escolher as palavras para o texto e na hora de combiná-las para que o texto que nós produzimos tenha o efeito exato que nós pretendemos, tá certo? Eu, enquanto professor de português, costumo dividir os falantes de uma língua entre aqueles que falam como podem e aqueles que falam como querem. De maneira nenhuma aqui eu estou revelando alguma questão relacionada a julgamento de valor, a um preconceito. É uma constatação linguística que envolve o fato de que algumas pessoas não têm controle sobre o texto que produzem. Elas falam do jeito que dá para falar, né? Eu quero transmitir uma ideia, do jeito que sair, saiu. Elas falam, mas não conseguem ter controle do efeito daquilo que elas falam, elas não conseguem ter controle das palavras de modo que o sentido seja exatamente aquilo que elas pretenderam, certo? Os falantes que têm esse controle, eu chamei aqui de falantes que se comunicam como querem. O texto deles está sob seu controle e eles conseguem escolher as palavras, combiná-las de modo a dar o sentido preciso que elas pretenderam. Sabe quando você eventualmente quer responder uma questão discursiva e você tem na cabeça a ideia e na hora de produzir o texto da resposta não sai como você quer? Então, é disso que eu estou falando, de escolher as palavras, de combinar as palavras de modo que o texto saia exatamente como a gente quer, tá certo? Então a gente vai tratar de alguns critérios na hora de selecionar e combinar as palavras nesta aula e na próxima. Queridos, vamos começar aqui pensando na escolha lexical, na escolha das palavras. Que critérios a gente pode adotar na hora de escolher as palavras de um texto, tá certo? O primeiro aspecto que a gente tem que considerar é o da precisão conceitual. Queridos, será que aquela palavra que você escolheu, será que aquela expressão que você criou tem exatamente o sentido que você imagina que ela vai ter quando se deparar com o seu leitor, com o seu ouvinte? Não adianta a gente produzir o texto e depois culpar o leitor ou ouvinte por tê-lo interpretado de maneira inadequada. É preciso que nós, ao produzirmos o texto, pensemos na precisão conceitual. Será que eu estou transmitindo o conceito que eu imagino que esteja? Isso tem a ver com a escolha das palavras. Eu vou dar um exemplo aqui. Nas últimas eleições, uma pessoa eleita para o cargo do legislativo foi fazer um discurso dizendo o motivo do seu mandato. E ela falou assim: eu vou governar em detrimento do povo. Queridos, o objetivo desse falante era transmitir a ideia de que ele ia privilegiar o povo, mas em detrimento de significa deixando de lado, abrindo mão. Por exemplo, nós estudaremos o sentido do texto em detrimento das questões gramaticais. Quer dizer, deixando de lado a questão gramatical, vamos abordar o sentido. Então a fala, eu vou governar em detrimento do povo, significa que eu vou governar deixando o povo de lado. Queridos, isso não é, muito provavelmente, o objetivo de sentido de quem produziu esse texto. Tá certo? Em detrimento de deveria ser trocado em favor de, em benefício de, aí o sentido teria sido preciso. Então, precisão conceitual é um aspecto que a gente tem que considerar. Olha essa música do Gonzaguinha aqui, grande cantor e compositor brasileiro, infelizmente já falecido. É a canção Grito de Alerta. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta.
Eu busquei a palavra mais certa, ouça bem o meu grito de alerta. Você percebe a precisão conceitual da expressão nosso caso é uma porta entreaberta? O eu lírico está dizendo para o seu interlocutor que o relacionamento deles está num momento complicado. Eles andam brigando muito, né? Aquele momento ali do vai não vai. E aí ele cria a metáfora, o nosso caso é uma porta entreaberta. Olha a precisão conceitual, qualquer vento abre, qualquer vento fecha. Não está completamente fechada ainda, mas não está aberta mais. Precisamos tomar uma decisão agora. Ou fechamos essa porta, ou terminamos de vez, ou abrimos essa porta, ou nos entendemos. Precisão conceitual. Essa é uma música dos anos 90, de um grupo chamado Cara Metade, Toda Mulher. Queridos, a música era para ser uma exaltação à mulher. E é uma música bonita, de elevação da condição feminina. Só que ela acaba terminando desse jeito aqui. Vou te amar de um jeito lindo, como orvalho vindo para molhar a flor. Toda mulher já nasce para morrer de amor. Esse último verso não coadunou com a ideia de que a mulher está sendo exaltada, né? Quer dizer, o pra morrer de amor aqui é uma oração de finalidade. Ela indica o objetivo, a finalidade. Então, a mulher nasce com a finalidade de morrer de amor. É um pouco limitante, né? Talvez não seja aqui algo tão laudatório como se teve o desejo inicialmente. Então, queridos, aqui não teve precisão conceitual, porque provavelmente o autor se justificaria, mas o efeito criado no texto, depois que ele circula socialmente, acaba reduzindo um pouco a finalidade da vida da mulher, o que destoa um pouco da ideia de elogio, de exaltação. Tá certo? Então, precisão conceitual. Será que as palavras e expressões que você escolheu vão gerar exatamente o sentido que você pretende? Atenta para isso. Um outro aspecto a considerar na hora de escolher as palavras é que elas têm valor social. As palavras, ainda que tenham um sentido intrínseco, quando passam a circular socialmente, ganham efeitos novos. Quer ver uma palavra? Os palavrões, no geral, uma não, mas um grupo de palavras, os palavrões. Todo palavrão é uma palavra que tem um sentido que pode ser usual, mas que ganhou um efeito, ganhou ali socialmente um sentido indesejado. É falar fezes e falar merda, né? As palavras designam a mesma coisa, mas uma tem um peso social negativo. É importante que nós tenhamos essa dimensão. As palavras têm peso social, portanto, não é o sentido delas que me basta. Eu preciso avaliar se o efeito que elas vão criar naquele contexto tem exatamente o efeito que eu pretendo. Olha o Níquel Nause aqui tentando, né, entender essa questão. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Então ele está escolhendo palavras aqui para causar uma boa impressão, né? Aí, diante da gatinha, ou da ratinha, ele fala, gatinha, as coisas ficam brilhenta. Repara, as coisas, cada partícula do universo se torna brilhenta, mais viva e cintilante. Quer dizer, o sentido é o mesmo, mas o efeito que esses enunciados causam não é o mesmo, porque as palavras têm valor social. É um aspecto a ponderar na hora de escolher palavras para o seu texto. Um outro aspecto, especialmente se for um texto produzido para ser lido, né, um texto oral, é a questão da sonoridade. Queridos, às vezes o texto está com uma ideia boa, a ideia precisa, mas os sons que as palavras reunidas causaram pode não ser agradável, pode gerar algum problema, até uma ambiguidade, gerar riso, enfim. Isso aqui é um exemplo famoso de um discurso de um governador de Minas Gerais. Lê aqui comigo, olha que curioso. A pita ou piteira, para quem não conhece, é uma grande erva rosulada aproveitada para a extração de fibras. Um famoso governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, resolveu certa vez mencionar tal vegetal para engrandecer o seu discurso diante do povo, citando com autoridade: Minas, essa terra feliz onde a pita abunda. Pita, da piteira, a pita abunda, tem em grande quantidade. Mas ficou estranho, né? Aí um assessor do candidato cutucou e cochichou: governador, a pita abunda é cacófato. Percebendo a sua gafe, ele resolveu mudar o discurso. Minas, essa terra feliz onde abunda a pita. E assim Valadares entrou para a história. A pita abunda, a pita, não mudou muito
o problema do cacófato, a cacofonia aqui. Cacofonia é quando nós juntamos palavras e, ao serem pronunciadas em conjunto, elas geram um sentido diferente, elas geram uma ideia nova, tá certo? Cacofonia, apita a bunda apita. Na hora de escrever o texto, se você percebe que isso aconteceu, evite para que não gere riso, não gere uma situação inusitada ali no seu texto. Outra questão a ser evitada, redações, por exemplo, em que se usam muitos advérbios, é o eco. Eco é quando as palavras rimam. A prosa, em tese, não deveria ter rima. Isso pode ser usado como recurso expressivo. Guimarães Rosa explora o eco, a rima na prosa, mas ali é um efeito literário. Em textos de natureza dissertativa, isso deve ser evitado. Atualmente, frequentemente, as pessoas se encontram em momento de fúria. Isso é o eco, né? Não ficou elegante esse texto, algo a se considerar na hora de escolher as palavras. O hiato, que é quando ficam muitos sons vocálicos e o texto ganha ali um tom de trava-língua. Ele deveria escolher ou eu ou ela, ou eu ou ela. Estranha essa sonoridade, né? E a colisão, que é quando tem muitos sons consonantais. Às vezes você produz lá o seu texto escrito e quando vai ler você gagueja. Poxa, mesmo que produzir, é porque você colocou uma colisão lá, sons consonantais que atrapalharam o sentido. O prato dia é macarrão com camarão e maionese. Imagina o garçom lá falando do prato dia, macarrão, camarão, caramujo, enfim. Queridos, colisão. Então atenção à sonoridade resultante da escolha nas palavras do seu texto. Por fim, a compreensibilidade. Nós não falamos para mostrar o quanto nós dominamos a norma padrão e somos detentores de um vocabulário super elevado. Nós nos comunicamos para que o outro compreenda exatamente o sentido do texto que eu estou querendo produzir. Então, se o meu público-alvo é específico, se o meu público-alvo é um recorte social específico, adolescentes, jovens, crianças, economistas, eu preciso usar a linguagem que vai atingir aquele público-alvo em específico. Queridos, isso aqui é uma adaptação de uma questão da Federal do Rio Grande do Norte, e aqui se falava de um panfleto sobre AIDS entregues para adolescentes durante o carnaval. Então você imagina o adolescente lá, ele pega o panfleto. E aí está escrito assim: o vírus da imunodeficiência humana provoca degenerescência do sistema imunológico. Por isso, convém recorrer ao uso de um invólucro à base de látex a ser devidamente colocado no órgão reprodutor masculino antes do ato sexual, retirando esse invólucro tão somente ao final do respectivo ato. Queridos, use camisinha já ali resolvi o problema, né? Então, esse texto aqui super técnico sobre os preservativos, enfim, para aquele contexto específico, não se tornou compreensível. Eu preciso pensar que o contexto define a linguagem da qual eu devo lançar a mão na hora de produzir o meu texto. Então, queridos, critérios para a seleção de palavra. Falamos da precisão conceitual, falamos do valor social da palavra, falamos da sonoridade resultante da escolha, falamos aqui também da questão da compreensibilidade. Então, atenta para essas questões que nós ponderamos, para que a escolha de palavras do seu texto produza o sentido exato que você pretende. Tá certo? Queridos, então, escolha lexical, seleção de palavras é fundamental para o seu texto obter êxito. Beleza? Próximo vídeo a gente vai falar sobre combinação das palavras. Aguarda que já já tá aí. Beijo, fiquem com Deus. E na dúvida, vai no slide do Rodolfão.